Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito da paz, que é o Espírito Santo, venha sobre você agora, você que está vivendo um pedacinho do inferno deste mundo, você que não tem mais desejo ou vontade de viver, você que gostaria de ser visitado pela morte neste momento, receba a paz aí. E que o seu entendimento venha se abrir, que seus olhos espirituais venham enxergar a vontade de Deus para você. Que o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, pode fazer isto. A gente pode pregar a palavra de Deus, a gente pode profetizar a palavra de Deus, a gente pode fazer milagres, mas se o Espírito Santo não revelar a palavra dele, que são pérolas que vêm dos céus, é o pão que desce dos céus para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que têm fome da verdade, aqueles que, embora estejam enlameados pelo pecado, mas lá no fundo da alma não querem continuar vivendo nele, no pecado, mas querem o que é justo, o que é certo, o que é correto, o que é limpo, o que é puro, não é? O que é puro. Pois bem, que o Espírito Santo venha enchê-la agora, minha amiga e meu amigo. Que ele venha, neste instante, fazer a obra dele dentro da sua cabeça, na sua inteligência, no seu intelecto, no seu racional, para que então a sua cabeça, o seu espírito possa conduzir a sua alma, que gosta de sentir, para que ela venha saber, ou venha ser dirigida, conduzida de acordo, rigorosamente de acordo com a vontade de Deus, porque quando isso acontece, o corpo agradece. Graças a Deus. Bem, vamos à palavra, vamos ao pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Nós temos batido muito nessa tecla que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E você conhece esse texto, não é? Já está careca de ouvir esse texto. Mas eu pergunto, o que Jesus quer dizer com essas palavras? Poxa, ele aqui não está falando com os incrédulos, os pagãos que invocam os demônios, que invocam as entidades do inferno, aqueles que são idólatras, que ficam adorando a coisas ou imagens ou pessoas. Por exemplo, eu era um adorador de uma pessoa que era minha mãe, a minha saudosa mãe. Eu era adorador dela. Eu era também um incrédulo, um pagão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se revelou e nós hoje estamos levando a palavra dele, o pensamento dele, o espírito dele, o nome dele, para os que têm fome e sede de justiça. Então, quando ele, na minha visão, na minha ótica, quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está separando o joio do trigo. Por quê, bispo? Porque no meio do trigo, quer dizer, dentro da igreja do Senhor Jesus, existe muito joio. O joio
aparentemente é igual ao trigo. Eles são iguais, praticamente. Só que, quando vieram a dar seus frutos, o trigo dá o trigo e o joio produz o joio. Mas, ô bispo, me faz entender isso aí. Que é o seguinte, no meio da igreja, dos que creem, no meio daqueles que estão levantando as mãos, adorando Jesus na carne, na alma, no sentimento, na emoção, no blá, 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 aqueles que levantam bandeiras e etc, etc, ele está dizendo que nem todos os que me invocam, chamam pelo meu nome, falam da minha palavra, profetizam, fazem milagres, nem todos eles serão salvos, entrarão no reino dos céus. É isso aí. Então, minha amiga e meu amigo, não se iluda. Não é pelas obras que a gente faz, não é pelo meu trabalho, meu intenso trabalho diário da pregação do Evangelho, do ensino da palavra de Deus, que vai me garantir a entrada no reino dos céus. Sabe por quê? Porque Jesus disse pelo fruto. O fruto não são os dons, são o fruto, os frutos. Jesus disse, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está incluindo aqui aqueles que são joio e aqueles que são trigo, que na igreja parecem todos santinhos. Essa é a realidade. Aparentemente, para o mundo, todos são iguais. Mas há uma enorme diferença quando eles começam a mostrar seus frutos. Veja que o que vale são os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Ele não fala em frutos do Espírito Santo, fala em fruto do Espírito Santo, quer dizer, um todo. A essência daquele que é trigo, ele dá trigo. Ele dá o trigo que faz o pão nosso de cada dia. Mas o joio parece que é igual ao trigo. Você só pode identificar o joio na hora da colheita, na hora em que eles aparecerem com os frutos. Quer dizer, o joio com o joio e o trigo com o trigo. Aí sim se verifica o que é joio e o que é trigo. E o fruto, minha amiga, aqui é o fruto do Espírito Santo. Quem é de Deus, quem é árvore de Deus, quem é nascido da água e do Espírito Santo, obrigatoriamente e naturalmente vai dar o fruto, o bom fruto, que é o trigo. Mas quem não é trigo é joio. E é incrível. É incrível como o joio se parece com o trigo. Você se lembra que Jesus disse que Deus é espírito
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você acha que uma pessoa que simplesmente está na igreja, um joio, por exemplo, que levanta a mão, dá graças a Deus, aleluia, fala o nome de Jesus, paz do Senhor, irmão. Eu não quero a paz do Senhor que vem do joio. Você quer? Pois bem, eu não quero. Porque quem é joio fala da boca para fora. Essa é a realidade. Quem é joio é fingido, é hipócrita, é como os fariseus, aqueles religiosos que Jesus condenou e disse que eles são como sepulcros caiados, quer dizer, por fora bonito, mas por dentro só ossos secos. Ora, Jesus está falando aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, não se iluda, amiga e amigo, com a aparência, porque a aparência engana, não é? Quantas vezes a pessoa é enganada pela aparência? Poxa, viu aquela figura, aquela mulher linda, maravilhosa, toda enfeitada, toda produzida, e falou, é isso que eu queria. Ou um homem saradão, forte, cabeludo, com aparência de galão, eu digo galão, não galã, e então se casa com aquela pessoa. Depois que vai conviver juntos, vê que ela é uma pestinha e ele, às vezes, é um assassino. Então, amiga e amigo, não se iluda com a aparência. Por quê? A aparência engana. Assim é o joio. Ele tem aparência de trigo, mas na hora do fruto é joio. E Jesus diz, pelos frutos, pelos seus frutos, os conhecereis. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai, ó bispo, que está nos céus? Presta atenção. O primeiro grande mandamento, você já sabe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento. O segundo grande mandamento, semelhante a este, é amar o próximo. Esse é mais difícil. O segundo é mais difícil de se fazer do que o primeiro. Mas o segundo é uma extensão do primeiro. O segundo mandamento é amar o próximo. Como é que eu posso amar o próximo? Quem é o meu próximo? O meu primeiro próximo é a minha esposa, a Esther. Depois, aqueles que estão ao meu redor, as pessoas que me auxiliam, que me ajudam, que contribuem para o meu bem-estar, para que eu possa também trabalhar, pregar, ensinar, levar as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Então, o meu próximo é aquela pessoa que está próxima. Se eu estou na igreja, o meu próximo é toda a igreja. Se eu estou no escritório, o meu próximo é quem está ali no escritório. Se eu estou em casa, quem quer que esteja na minha casa está próximo de mim. Então, o meu próximo é aquela pessoa que está próxima de mim. Então, você, por exemplo, inclusive, nesse jejum de Daniel, preste atenção, nesse jejum de Daniel, a começar no dia 25 agora, nós faremos um jejum diferente. O jejum não vai ser só ficar sem informações seculares. O jejum vai se acrescentar esse amor ao próximo.
Então, não vai bastar você ficar sem televisão, sem informação, sem cinema, sem entretenimento. Não, mas vai incluir também o amor ao próximo. E qual vai ser o amor ao próximo? Você vai fazer um bem àquela pessoa que está bem próxima de você, aquela pessoa que está próxima a você, seja em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você vá, você vai beneficiar aquela pessoa. Como? Ô bispo, nós vamos falar mais a respeito disso. Mas, por enquanto, pense nisso. Pense comigo. Você já imaginou? Porque Jesus fala, o Espírito Santo diz que o amor ao próximo é você querer para a pessoa que está próxima de você aquilo que você quer para si. Entendeu? Por exemplo, o seu marido ou a sua esposa, por exemplo. O que você quer para ela, o que você quer para ele? Então você pergunta primeiro a si próprio, o que eu quero para mim? O que você quer para você é o que você deve querer para o seu próximo. Então, o jejum de Daniel está ficando difícil, bispo. Mas o Espírito Santo vale a pena todo e qualquer sacrifício. Porque se você começar a amar o próximo, começar a executar o amor ao próximo seu, você vai ver que a sua vida vai ficar uma maravilha, ela vai começar a se transformar, porque o próprio Espírito Santo vai dar a direção, vai conduzir o seu pensamento para fazer o que você já tinha que ter feito há muito tempo, e por isso sofreu todo esse tempo. Mas no jejum de Daniel, você vai praticar o amor ao próximo como se você estivesse praticando a si mesmo. Então, o que você faz com o seu corpo? Você trata dele, você dá banho nele, não é? Você o pinta, você arruma, você descansa, você come, você bebe. Enfim, você trata do seu corpo como uma princesa, não é? Pois bem, nós vamos fazer isso, todos nós, no jejum de Daniel, a partir do dia 25 desse mês. Mas, voltando àqueles que são joio e aqueles que são trigo, como é que você vai identificá-los? Só tem um jeito, pelos frutos. Pelos frutos. Não é pelo que eu prego, pelo que eu ensino, pelo meu trabalho insistente, constante, que eu vou entrar no reino dos céus. Eu vou entrar no reino dos céus pelo fruto da minha vida pessoal, do meu caráter, a minha integridade, honrar a minha palavra. Quando nós manifestamos o nosso caráter, a nossa essência, sob quaisquer que sejam as circunstâncias, então eu estou manifestando o fruto, que é isso que Jesus quer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus mostra, dá um exemplo do que é ser joio, do que é ser fingido, hipócrita. Ele diz assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? O que é profetizar em nome de Deus? É o quê? É fazer aquilo que está à sua disposição para fazer, na sua obrigação. Então, o pastor, por exemplo, ele profetiza, ele prega a palavra de Deus. Mas nem todo pastor que prega a palavra de Deus serve. Ele disse, e em teu nome não expulsamos demônios? A mesma coisa. Normalmente, obreiro, os pastores na Igreja Universal expulsam demônios. Mas não é porque eles expulsam os demônios que eles são de Deus. Eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando. Eu tenho visto. Não é pela teoria, não. Eu tenho visto isso acontecer. Muitos expulsam demônios
dos outros, mas não arrancam os demônios de si mesmos. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É isso mesmo. Quer dizer, eles fazem aparentemente a obra de Deus. Mas Jesus disse, não é aquele que faz a obra, mas aquele que é a obra. Não é aquele que vai no altar, mas é aquele que é o altar. Olha a diferença. O que é mais importante? O que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? E Jesus está falando aqui que não basta você colocar a oferta no altar. Ele quer que você seja a oferta. Porque colocar a oferta no altar é fácil. Basta você ter a oferta que você coloca no altar, é simples. Mas você ser o altar quer dizer viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus, que santifica o nome dele, a sua vida exala o perfume de Jesus, a sua mente mostra claramente, espelha a imagem de Deus. Isso é o que significa fazer a vontade de Deus. E no dia 25, agora, nós vamos começar a fazer isso. Você vai experimentar, você vai ver que é difícil. Por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer, poxa, mas eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha mulher, eu vou ter que ir lá falar com ela, pedir perdão, porque se você tivesse pecado contra ela ou contra ele, e o que você gostaria de ter? O perdão. Então, porque você gostaria de ter o perdão, então você tem que perdoar. A partir do dia 25 deste mês, nós vamos ter o jejum de Daniel, um jejum realmente que agrade a Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.